Agora, conosco aqui nós temos o advogado doutor Henrique Carvalhais, que é presidente da Comissão de Advocacia Pública Municipal da OAB aqui de Minas Gerais. Seja bem-vindo, viu, Henrique? Muito obrigado, satisfação minha conversar com vocês e com os telespectadores. E a sua tarefa não vai ser fácil, falar sobre um assunto que está mexendo com o Brasil, aliás, já mexe há muito tempo, mas agora ainda mais, não é? Que é a corrupção ser considerada crime hediondo. Para o pessoal de casa entender, né, o que seria um crime hediondo? Bom, a lei de crimes hediondos, ela veio definir quais as condutas são mais reprovadas pela sociedade do que outras. Todos os crimes, é claro, são reprovados pela sociedade e assim tipificados e colocados em lei. Mas os crimes hediondos, eles têm uma reprovação maior pela sociedade. Em razão disso, alguns institutos do direito penal não são aplicados a esses crimes. Seriam eles, por exemplo, a graça, a anistia, indulto, fiança. Esses institutos todos, eles não têm sua aplicação nos crimes hediondos ou naqueles que são assemelhados aos hediondos. Exemplo de crime hediondo poderia ser, por exemplo, sequestro. Sequestro, homicídio qualificado, estupro e crimes assemelhados. Eles estão previstos taxativamente na Lei 8.072. E alguns crimes são assemelhados a hediondos. O tráfico ilícito de entorpecentes, por exemplo. E há um projeto tramitando no Congresso Nacional desde 2011. Aliás, para mim, foi uma surpresa saber que só em 2011 alguém teve a ideia de tornar a corrupção, né, um crime hediondo. Mas ficou meio engavetado até junho agora, quando nas manifestações de junho o Brasil inteiro clamava para que esse projeto pudesse, então, ser votado. O que não aconteceu ainda, né, Henrique? Ainda não. A corrupção está prevista no Código Penal, nos artigos 333, a corrupção ativa, e no 313, a corrupção passiva. A diferença desses crimes é só a questão de quem o comete, é uma relação de pagamento de uma vantagem indevida para um servidor público. O servidor público que a recebe, ele comete corrupção passiva e aquele que induz ele a atuar de forma diferente do que ele faria mediante um pagamento, comete a corrupção ativa. Mas agora, corrupção já é crime no Brasil. Por que ninguém é punido? Aliás, tivemos agora, acho que fizeram até festa com aquele moço, um deputado Natan Donadan, não é isso, Maurício? Isso, de Rondônia. De Rondônia, que foi preso agora em exercício. Por que as coisas tem essa dificuldade da lei ser cumprida, principalmente quando diz respeito aos políticos? Pois é, a questão da transformação da corrupção em crime hediondo é uma discussão que a sociedade brasileira tem que enfrentar, é uma situação que o clamor das ruas aí está impulsionando nesse sentido, mas a conduta já é crime. A corrupção já é crime há muitos anos, desde sempre no país. Não parece. Pois é, o problema são os instrumentos de controle. Esses instrumentos de controle, eles existem, as casas legislativas, elas existem para controlar o poder executivo, embora muitas vezes a gente veja uma relação bastante promíscua entre legislativo e executivo, e os poderes públicos, as polícias, estão aí para fiscalizar, o Ministério Público fiscalizar e punir quem comete esses crimes. Então, os instrumentos de controle, eles serem aprimorados, é muito mais importante até do que a alteração da forma de criminalização. Isso até que eu ia perguntar, o que altera, caso essa lei entre em vigor e a corrupção passe a ser um crime hediondo, o que isso altera se não alterar a fiscalização? Pois é, se não alterar a fiscalização, não altera nada. Porque você ter um crime previsto com uma pena, como hoje de 2 a 12 anos, para a prática do crime de corrupção, e esse crime e essa situação acontecer e ela não ser apurada, investigada, o cidadão ser processado e condenado, a situação em nada altera. Ele vai deixar de ser punido por um crime não hediondo e vai passar a deixar de ser punido por um crime hediondo. O que na prática não altera. Agora, Henrique, a questão também dessa imunidade parlamentar, ela fica um pouco obscura para a população. Eu queria que você aproveitasse e explicasse um pouco para a gente o que influencia essa tal imunidade parlamentar na questão desses julgamentos. Porque a gente vê que no interior um ladrão de galinha, ele é preso e às vezes não tem nem condição de ter a sua defesa estabelecida porque ele não tem recursos. E um político, ele tem ali, por exemplo, a gente viu ali condenações e sentenças do José Dirceu, Genuíno e todos esses ainda exercendo suas funções, aguardando o último recurso. Eu sei que isso está previsto em lei, mas eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa imunidade e por que não foram presos ainda. Tá, previsto até na Constituição da República. Em 1988, é bom a gente
contextualizar o momento histórico da criação de alguns institutos para a gente ter uma real noção da utilidade e da necessidade desses institutos. A imunidade parlamentar, ela existe para proteger o parlamentar no exercício da sua função. E realmente ela é importante que exista, porque o parlamentar, se não estiver sujeito a algumas garantias, ele vai estar sujeito a algumas influências que podem ser muito perigosas no exercício da função dele. Então, essa liberdade de atuação, ela é muito importante. E a imunidade, ela foi estabelecida nesse sentido. No âmbito federal, a gente tem uma imunidade muito mais ampla, o parlamentar só pode ser processado com autorização da Casa Legislativa, isso em razão de qualquer crime, ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Mas mesmo na democracia, você acha que essa imunidade ela é tão importante assim? Ela é importante porque o poder, ele é dividido, o poder do Estado é dividido de forma muito pulverizada. Então, se a gente tem, por exemplo, não estou dizendo que é a regra, mas se a gente tiver, por exemplo, um agente público dentro das forças de fiscalização, Controladoria Geral da União, Polícia Federal ou um membro do Ministério Público, que intente uma perseguição sistemática contra um determinado parlamentar. É política, diríamos assim. Exatamente, uma atuação política de um desses órgãos de controle. Então, a gente tem um problema grave e é para isso que existe a imunidade. A imunidade ela tem que ser vista com reserva no sentido da aplicação dela. Então, no momento em que a fiscalização chegar, e o reforço desses órgãos de fiscalização é importante por isso, no momento em que a fiscalização detecta uma irregularidade, ele vai, mesmo durante o exercício do mandato parlamentar, comunicar ao judiciário para que autorize, para que peça autorização para essa investigação acontecer. É uma triagem mais ou menos para saber se o processo procede. Para que a atuação ela não seja, para minimizar a possibilidade de atuação desviada da finalidade de controle. Mas a atuação política desses órgãos. O Maurício perguntou por que alguns políticos não foram presos ainda, né? Sim. E aí eu perguntaria também, a legislação prevê configurado o crime só a punição por prisão ou também a devolução daquilo que foi extorquido, né, que foi roubado? Não. É uma pena acessória, que a gente chama de pena acessória de qualquer crime, a devolução do produto do crime. Então, sempre que há a condenação criminal de alguém, a devolução já é em si uma condenação acessória necessária. Além disso, muitos crimes existe previsão de multa. Então, nesses casos, por exemplo, da ação penal 470, houve aplicação de multas em montantes significativos. É a ação chamada de mensalão. Isso. Que inclui esses que foram condenados, José Genuíno, João Paulo da Cunha, José Disseu. Alguns diretores de banco, inclusive aqui de Minas, tudo mais. A aplicação de multa como pena autônoma e também ela vai ser cumprida no momento do trânsito em julgado da decisão. Então, mas ajuda a gente a entender. A questão da por que não foram presos e, pior, estão lá no pleito, trabalhando e ganhando dinheiro? Isso. Essa situação do cumprimento efetivo da pena, ela se dá também por um sistema de garantias constitucionais e legais, se dá no momento do trânsito em julgado de uma ação penal. Muitas vezes a gente vê pessoas, você diz, o ladrão de galinha muitas vezes vai para a cadeia imediatamente. Isso é uma deturpação do sistema, isso não deveria acontecer. Um crime, principalmente um crime de menor potencial ofensivo, ele não deveria gerar prisão de sequer um dia. Mas é importante a gente estar atento para essas garantias e elas são importantes. Mesmo no Estado democrático, mesmo com 25 anos de Constituição cidadã, republicana, democrática, com exercício diuturno dessas garantias, a gente vê arbitrariedades sendo cometidas, então é importante existirem essas garantias. Mas nós já vimos aí e estamos observando um movimento grande de alteração dessa punição no nosso país. Nós já vimos o primeiro deputado no exercício da função sendo preso, estamos observando vários institutos de fiscalização. Agora, em São Paulo, nós temos aí essa cartelização do transporte coletivo sendo apurada e a gente espera que isso aconteça. E não só os órgãos de controle. É importante a gente estar aqui num veículo de comunicação, chamar a população para atuar nesse controle também.